É assim, eu vi lá uma coisa, mas era o nariz igual ao pai. E então, basicamente, para mim não foi nada assim de extraordinário a não ser o momento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é capaz de ser dos mais pessoais de sempre e, para mim, dos mais emocionantes de gravar também. Quer dizer, a emoção. Eu não posso dizer que a emoção já passou porque não passou, mas. Bem, vamos ao que interessa. Então, já não é novidade para ninguém que eu estou grávida, é o meu primeiro filho e as perguntas começam a surgir desde como é que nós descobrimos, todo quanto tempo, como é que nós anunciamos à família e se já estamos a preparar as coisas, o quartinho, essas coisas todas. Pronto, então eu não tinha pensado partilhar muito a minha gravidez com vocês, mas a verdade é que eu, estando grávida, tenho procurado imensas informações na internet e a nível de portuguesas não encontro muita partilha a nível de vídeos, encontro sim a nível de brasileiras. Então, sei lá, podia às vezes com a minha experiência ajudar alguém, ou se alguém estiver desse lado e estiver a pensar eu estou a passar por isto, isto e isto, e se calhar eu vou dizer exatamente a mesma coisa e então nós acabamos por nos identificarmos e acabamos por achar que não é assim tão anormal como se calhar nós pensávamos se não tivéssemos ninguém a partilhar aquilo que sentimos, a partilhar aquilo que se sente e aquilo que se vivencia. Então, para que este vídeo não fique muito longo, aquilo que eu vou fazer neste vídeo é falar sobre as coisas principais, o que eu acho que são assim mais importantes e ao mesmo tempo para esclarecer a vossa curiosidade e as vossas dúvidas. Ao longo da minha gravidez eu fui gravando alguns clipes, não com o interesse de vos mostrar, mas com o interesse de ficar para a memória ou para a posterioridade cá em casa. E então não foi nada previamente pensado e preparado, foram clipes que eu fui gravando porque achei que era importante e depois havia outros que eu se calhar queria ter gravado e não gravei porque estava a viver aquilo tão intensamente que acabei por passar ao lado, né? E então decidi resumir alguns clipes dos momentos que eu fui captando e que eu considero mais importantes para vos mostrar e juntá-los neste vídeo. Para começar a falar sobre a minha gravidez, então nós descobrimos muito cedo que eu estava grávida. Nós descobrimos que eu estava grávida à 6ª semana de gravidez. Fomos logo fazer análises, fomos logo fazer aquelas consultas de rotina. Entretanto, com as análises e assim eu descobri que tenho diabetes gestacionais. Não é assim nada do outro mundo, é uma seca porque tenho de mandar a picar os dedos a todo dia, a toda hora, mas nós temos mesmo de controlar os açúcares e essas coisas todas por causa do crescimento da criança e enfim. Se vocês quiserem mais alguma informação pormenorizada, vocês comentem, perguntem, estejam à vontade. Eu não sou médica, eu também sou uma mãe muito relaxada, não gosto de andar à procura dos problemas e então, à medida que eu vou descobrindo as coisas, eu lá vou investigando, ou vou perguntando, vou me esclarecendo, mas eu não quero ser daquelas mães mais paranoicas, entre aspas, porque não faz parte de mim, eu quero ter uma gravidez descontraída e então acho que não vale a pena estar-me a preocupar ou andar à procura de problemas onde eles não existem e se calhar nem sequer vão existir nunca. À medida que as coisas vão surgindo e vão aparecendo, se eu tiver alguma dúvida vou perguntando e então eu prefiro andar assim mais descontraída. Nas primeiras análises então nós descobrimos que eu tinha diabetes e que tinha anemia e pronto, basicamente comecei logo a tratar isso e a ter uma alimentação mais equilibrada, ou a tentar, o que não é fácil descobrindo no pico do verão que estava grávida, descobrindo na época em que eu tenho mais trabalho, na época em que eu se calhar como pior e então foi assim muito. Não foi difícil de gerir porque não foi, são coisas que eu tenho de me habituar, são coisas que eu tenho de passar a ter no meu dia-a-dia, preocupações que eu tenho de passar a ter, tenho de passar a incluir na minha rotina e então
pronto, são coisas que eu ando ainda a aprender a viver, uns dias melhores, outros dias piores, e então, basicamente, a nível de descobertas, como descobri que estava grávida, foi isso. Depois, mal nós descobrimos, como é que nós contamos à família? Não houve assim o preparar surpresa, não houve preparar de nada em concreto, ou tentar fazer um grande, como é que se diz? Um grande anúncio, não houve assim nada, fomos contando aos poucos, não fomos daquelas pessoas de só a partir do terceiro mês é que nós vamos contar, não. À medida que as pessoas iam falando de alguma coisa ou se iam perguntando, nós íamos assumindo, íamos dizendo que sim, que estava grávida, outras vezes contávamos por livre espontânea vontade e as coisas foram correndo bem, eu não ligo nada a essas coisas, o que tiver de acontecer, acontece, independentemente de ser antes do tempo ou não. O que tiver de acontecer acontece, então nós fomos contando naturalmente e até porque a barriga entretanto incha, não é? E não dá mais para esconder e então pronto. Em relação à primeira ecografia, eu tenho aqui as fotografias para... posso-vos mostrar. Isto para mim, claro que era chinês e ainda por cima, na posição que eu estava, eu não conseguia ver nada. Estás feliz? Claro. Estás feliz? Estou contente. E a Carla não viu nada, eu vi tudo. Eu não consegui ver nada de jeito, só via lá umas coisitas a preto e branco, não percebia nada do que é que estava a aparecer. É assim, eu vi lá uma coisa, mas era o nariz igual ao pai. E então, basicamente, nós temos aqui a fotografia de perfil. Se ninguém me tivesse explicado esta imagem, eu não fazia ideia, mas acho que são as perninhas. Mas esta daqui eu nem sequer imagino o que é. Não imagino mesmo, já não me lembro. Esta vê-se aqui a cabecinha do bebê. Aqui é mais do perfil. Aqui acho que dá para ver bem. Este papel reflete. Que é assim, o narizito aqui, a cabecinha aqui começa o tronco. E depois esta é aquela mais distante, que eu acho mesmo gira e que não dá para perceber muito bem. Não dá para perceber que é um bebê igual aos outros, acho eu. Se me mostrassem isto de outra pessoa, eu acreditava que era meu. No dia da ecografia, para mim não foi nada assim de extraordinário, a não ser o momento em que eu ouço o coração da criança a bater. Como eu não estava a ver nada, a partir do momento em que eu ouço um barulho, assim, tum-tum, 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 mesmo muito rápido, se calhar mais rápido do que aquilo que eu estou a fazer, eu disse, o que é isso? E lá a técnica, a médica disse, é o coração da criança. E eu fiquei mesmo... pronto. Mas a nível de ver aquilo que ela estava a fotografar, entre aspas, eu praticamente não conseguia acompanhar, não conseguia ver e então não foi assim uma emoção por aí além. Saí de lá tipo a sorrir, pronto, estava tudo bem, ainda era tudo muito precoce, também não sentia assim nada na barriga, não é que agora se sinta muito, mas pronto, já é mais visível, já se nota que estou grávida, já não é aquela parte de... Estás mais gorda. E então, pronto, a primeira ecografia foi normal, era como se fosse uma ecografia a outra coisa qualquer, aos rins ou à tiroide ou outra coisa qualquer. E pronto, se vocês quiserem saber algo mais em pormenor, deixem nos comentários, porque eu tenho todo o gosto em gravar esses vídeos que vocês querem ver. Eu acho que a partir do momento em que eu anunciei a gravidez para vocês no YouTube ou nas redes sociais e tendo em conta o feedback que eu tive, que foi tanto e tão bom, esta gravidez ao mesmo tempo vai ser partilhada convosco, não vou dizer cada passo, mas vai ser muito partilhada convosco. Afinal de contas, eu sempre partilhei a minha vida com vocês, portanto vou continuar a fazer e eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso like para eu saber que vocês gostaram, comentem aqui em baixo a sugerir novos vídeos, a dizer a vossa opinião e subscrevam o canal para saberem sempre que eu ponho um vídeo novo no ar. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. A segunda ecografia, sim, a segunda ecografia para mim foi a mais marcante.